Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é sobre Deus é o nosso castelo forte. Lembre-se que ao compartilhar os nossos vídeos, você também está ajudando na pregação do Evangelho. Prezados amigos, a Bíblia nos orienta a sermos vigilantes e estarmos atentos nos últimos dias da história desse mundo. As profecias bíblicas que falam sobre o fim dos tempos nos pedem que devemos confiar em Deus. À medida que o tempo vai ficando mais difícil, a Bíblia também nos assegura de que Deus está no controle de todos os acontecimentos que ocorrem no planeta. E quanto mais difíceis forem os dias, mais perto de Deus nós devemos estar. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Por essas palavras, meus prezados amigos, nós podemos ver que toda pessoa que faz de Deus o seu abrigo pode contar com a presença de Deus em todos os momentos, quer sejam fáceis, quer sejam difíceis. Para muitas pessoas, o Salmo 91 é um salmo muito especial. Muitas pessoas consideram o Salmo 91, as suas palavras são fortes e poderosas. E eu não sei se você sabe, mas há pessoas que gostam tanto do Salmo 91 que deixam a Bíblia aberta neste salmo todos os dias. E isso é um bom sinal. Isso mostra que a pessoa confia em Deus e confia na palavra de Deus. Quanto mais perto estivermos da volta do Senhor Jesus, mais atentos devemos estar quanto aos ataques do inimigo. O inimigo fica furioso quando vê que alguém procura o abrigo do Altíssimo para vencer os seus ataques, para fugir das suas tentações. E nós precisamos entender que o inimigo não dá trégua a ninguém. O inimigo trabalha incansavelmente para fazer com que as pessoas se afastem de Deus, ou seja, que saiam do abrigo de Deus para não sofrer os seus ataques, as suas perseguições. Um dos métodos que Satanás usa para afastar as pessoas de Deus é fazer com que as pessoas tenham medo das suas investidas. O inimigo chega a fazer ameaças dizendo que se as pessoas insistirem em permanecer no abrigo de Deus, elas serão prejudicadas, elas sofrerão as suas perseguições, os seus ataques. Você pode ler sobre as tentações de Satanás ou as perseguições daqueles que vivem no abrigo de Deus, ali no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, e também no Apocalipse capítulo 13, verso 15, 16 e 17. Eu quero destacar também nesta nossa reflexão o Salmo número 11. O Salmo número 11 nos mostra que um dos planos do inimigo para tentar derrotar os cristãos, ou seja, a pessoa que ama Deus, a pessoa que procura fazer a vontade de Deus, ele procura desviar as pessoas de Deus fazendo a inversão de valores. Satanás procura inverter os princípios da Bíblia, os valores morais, os valores espirituais, e com isso ele imagina que a pessoa vai ficar confusa. Nós podemos ver na nossa sociedade, quando os valores são invertidos,
Isso provoca uma grande confusão e muitas pessoas não sabem o que fazer. O Salmo 11, no verso 3, tem uma pergunta. A pergunta é a seguinte: o que pode fazer o justo quando os fundamentos são destruídos? Sabe, amigos, essa pergunta é feita pelo inimigo. E ele faz justamente essa pergunta com a intenção de amedrontar as pessoas que gostam de viver dentro dos princípios cristãos, dos princípios morais. Fundamentos nessa pergunta ou nesse texto se refere à lei de Deus e à justiça de Deus. E se nós prestarmos bem atenção, nós vamos ver que no nosso mundo hoje, os princípios da lei de Deus, os princípios morais, os princípios de saúde estão totalmente invertidos. No entender do inimigo, uma pessoa honesta, ela não sabe o que fazer quando se destrói os princípios ou os fundamentos que a palavra de Deus nos apresenta. Os fundamentos que a Bíblia nos apresenta são os fundamentos que sustentam a vida do cristão. Todo mundo sabe que um edifício, se não tiver um bom fundamento, ele se torna perigoso, ele pode ruir-se a qualquer momento. Assim também são com os princípios e os valores que a palavra de Deus nos apresenta na formação do nosso caráter. Se eles vierem a faltar na nossa vida, então tudo fica mais difícil. O Salmo 11 nos diz que a primeira coisa que o inimigo faz para afastar a pessoa de Deus é dizer que se a pessoa continuar no abrigo de Deus, ela será perseguida. Então ele diz ali no Salmo número 11, fuja como um pássaro para as montanhas, fuja como um pássaro para os montes. Veja que conselho mais absurdo que o inimigo dá para as pessoas. Fugir da presença de Deus para procurar abrigo em outro lugar. Foi nesse pensamento, foi nesta hora que o salmista, ao olhar para os montes, ali no Salmo 121, então ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, amigos, Satanás faz de tudo para que não busquemos a proteção de Deus. E um dos seus maiores enganos é fazer com que a pessoa pense que não precisa de Deus. E eu até acho que é por esta razão que muitas pessoas não se convertem a Deus. O Salmo 11 também nos diz que Deus prova tanto os justos como os injustos. E é na hora da provação que nós demonstramos de que lado nós estamos lutando. Se é do lado de Deus ou se estamos lutando contra Deus. É na hora da prova que nós revelamos quem realmente nós somos. E o Salmo 11 termina falando do desfecho final da luta entre o bem e o mal. E o salmista nos diz que no dia do juízo executivo de Deus, os ímpios serão destruídos, enquanto que os justos, aqueles que amam a Deus e amam a sua palavra e procuram fazer a vontade de Deus, esses terão a alegria, terão o privilégio de contemplar a Jesus face a face e morar no seu reino para sempre. Eu confesso a vocês que o meu maior desejo, o meu grande desejo, é morar no céu com Jesus. É ir para o céu quando Jesus vier buscar os seus filhos. E eu penso que o seu maior desejo também
seja esse. Estou certo ou estou errado? É claro que eu estou certo. O seu desejo também é morar no céu com Jesus. Sabe, meus prezados amigos, desse mundo nós não podemos esperar mais nada. Tudo está caminhando para o seu final. E a nossa única esperança de salvação é a volta do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos dar atenção aos conselhos da Palavra de Deus, especialmente agora nesse tempo do fim, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós não podemos fazer mais nada. Você não pode sair na rua, você não pode andar livremente por aí. Temos que nos apegar a Deus. E Jesus logo, logo vem nos buscar para nos levar para o seu reino, o reino eterno. Por isso, o meu desejo, o meu apelo é que estejamos prontos, estejamos preparados para esse grande e glorioso dia em que Jesus vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, Deus é o nosso castelo forte. Vamos agora fazer a oração. Pai querido, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tuas misericórdias, te louvamos pelo dom da vida, te louvamos, Senhor, pela segurança que temos na tua palavra, pela segurança que nós temos por nos abrigar sob os teus cuidados. Pai querido, aceita a nossa entrega, o nosso coração. Nos ajude, Senhor, a passarmos pelo tempo de prova, mas permanecendo sempre ao teu lado. Dá-nos a graça de sentirmos a tua mão guiando a nossa vida. Aconteça o que acontecer, nós queremos estar preparados para subirmos com Jesus quando Ele vem nos buscar. Por favor, abençoa todos os nossos amigos que têm nos acompanhado em nossos estudos da Tua Palavra. Senhor, todos nós precisamos do Teu auxílio. Precisamos, Senhor, de conforto, de consolo. Precisamos de um milagre. Por favor, Senhor, aqueles que estão passando por necessidades, venha atender, venha socorrer. Aqueles, ó Deus querido, que estão desempregados, ajuda, Senhor, dá sustentação, abra as portas, mostra o caminho a seguir. Nós te pedimos, Senhor, que perdoe nossos pecados e nos ajude a permanecer no Senhor, hoje e sempre. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.